Oi, gente, tudo bem? Bom, nossa aula hoje é sobre divisão celular. Hoje a gente vai ver a questão da mitose. Semana que vem a gente faz nossa aula sobre meiose, tá? A divisão celular, como eu já tinha comentado logo nas primeiras aulas, ela também equivale à multiplicação celular. Porque se uma célula está se dividindo, uma vai para duas, se duas células se dividem, duas vai para quatro. Então, ao mesmo tempo, elas estão se multiplicando, tá? Então, a gente precisa saber que, dependendo do organismo, isso pode ser considerado uma reprodução ou uma manutenção ou um crescimento. Se for um ser unicelular, ou seja, ele só é um ser de uma célula, se ele divide, ele está se multiplicando, ele está se reproduzindo, que é o caso, por exemplo, das bactérias ou dos protozoários, como o paramécio. Agora, no caso, se for uma célula de um organismo pluricelular, por exemplo, a gente, o ato da célula se dividir é desenvolvimento. Então, a gente está crescendo, a gente está produzindo mais células, então a gente pode estar em fase de crescimento, ou para os lados, ou então a gente está repondo o que a gente já perdeu. Lembra que eu falei que em alguns casos existe a morte programada da célula, chamada de apoptose, e isso se uma célula morre, obviamente, a gente precisa repor ela. Então, a divisão celular ela faz isso, tá? Ela pode servir tanto para o desenvolvimento dos seres, divisão dos seres, ou também pela manutenção desses seres, que seria essa reposição de tecidos, tá? Nem todos os tecidos eles têm essa manutenção. Por exemplo, o nosso sistema nervoso, a substituição dele é quase inexistente. Tanto que um tempo atrás a gente acreditava que neurônio não se reproduzia. Se reproduz. Porém, é um nível baixíssimo, leva anos para uma célula se dividir, se é que ela vai se dividir, tá? Agora, por exemplo, aonde que vai ter uma taxa rapidíssima, muito acelerada de reposição, de divisão celular? Células do epitélio, ou seja, pele, mucosa, por exemplo, a mucosa da boca, a mucosa da traqueia. Intestino, também ela chega a se repor a cada uma semana. E aí depois, dependendo dos órgãos, ela vai sendo reposta tipo a cada um mês, por aí vai, tá? Então, as áreas que mais são repostas são as áreas que, de certo modo, são mais expostas ao meio. Então, nossa pele, tá? Sobre o ciclo celular, a gente vai dividir ele, ou cientistas dividem ele, em dois momentos. O momento da mitose, que é a divisão do núcleo, e o momento da citocina. Aliás, perdão. O ciclo celular, ele é dividido em dois momentos, que é a divisão e a intérfase. E aí essa divisão, ela tem duas partes, que é a mitose, que é a divisão do núcleo, e a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Com relação à intérfase, a gente tem três fases, a fase G1, a fase S e a fase G2. E tem uma quarta fase aí, que é a fase G0, ou G nulo, que é uma fase que a célula fica estacionada, ela não se desenvolve, ela não se reproduz, tá? O que vai distinguir uma fase da outra? Mitose, divisão do núcleo, citocinese, divisão do citoplasma. Já está bem dividido aí. Na intérfase, o que acontece? A G1 é um período que vai anteceder a duplicação dos cromossomos, ou seja, a formação das cromátides irmãs. Lembra que a gente vai ter, deixa eu pegar aqui meus exemplos. A gente tem dois cromossomos homólogos, o cromossomo que herdou da mãe, o cromossomo que herdou do pai, e aí eles vão, em algum momento, se duplicar. Essa duplicação é o quê? É quando ele faz uma cópia dele, essa cópia eles ficam colados e fica aquele xizinho. Um cromossomo duplicado, a gente chama de cromátides irmãs. E o cromossomo da mãe? Copia do mesmo jeito, tá? Faz a cópia dele e fica aqui os dois cromossomos homólogos, ou seja, um herdou da mãe, um veio do pai, são idênticos.
com as suas cópias, que são as cromátides irmãs, tá? Isso daqui, essa duplicação, ocorre na fase S, tá? E posterior a ela, a gente vai ter a fase G2, que é a fase que antecede a divisão celular, tá? Aqui a gente tem um esquema. Então, olha só. A gente vai começar aqui na G1, que a gente tem o centríolo, e a gente tem o núcleo. E vocês podem ver que esse DNA, ele não está compactado, tá? Ele está funcionando, ele está fazendo síntese, ele está fazendo replicação, tudo mais. Aí, assim que ele vai para a fase do S, ele começa a sua duplicação, vai formar as cromátides irmãs. No G2, já está tudo copiado. Percebam que o centro celular ou centrosoma já foi duplicado. Ele é duplicado também na fase S, que são aqueles centríolos. E depois a gente entra na mitose. Aí a gente vai ter 4 fases: prófase, metáfase, a anáfase e a telófase, tá? E dentro da mitose a gente vai ter a divisão do núcleo e a divisão do citoplasma ali no final dela. Se eu fosse colocar essa divisão celular, esse ciclo celular, aliás, estou me confundindo, em 24 horas, a gente iria ficar basicamente umas 10 horas na fase G1, umas 8 horas na fase S, umas 5 horas na fase G2 e 1 hora na mitose. Então percebam que o processo de divisão celular, ele é extremamente rápido, tá? A célula gasta muito mais tempo na intérfase, que é o período onde ela vai produzir suas enzimas, suas proteínas, seus RNAs, ela vai aumentar de tamanho, ela vai se preparar para a divisão, tá? Praticamente é ali, esse momento que ela vai fazer a sua função. Quando ela está se dividindo, ela interrompe todas as funções, tá? Por conta do quê? O empacotamento do DNA. Lembra que o DNA ali é um fio, e aí para facilitar essa divisão, vai um DNA para cá, outro para lá, a gente enrola todos eles e deixam certinhos. Quando você começa a empacotar ele, você inativa o DNA, ele não vai produzir RNA mensageiro, que é aquela história da heterocromatina e da eucromatina. Então, por conta disso, quando o DNA compacta para dividir, ele para seu funcionamento. Então tem que ser uma fase muito rápida, que é o momento que a célula fica parada, tá? Esse gráfico aqui, ele cai muito em vestibular. O que é esse gráfico? A gente tem as 4 fases. A gente tem a fase G1, a fase S, a G2 e a fase de mitose. E vocês vão perceber que tem uma linha. Essa linha vermelha, ela começa em 2C, depois ela sobe para 4C e aí depois ela decai. Vocês podem perceber que na G1 ela está reta, ela não sofre alteração. Quando ela passa na fase S, ela aumenta e de 2 passa para 4, ou seja, ela duplica. Na fase G2 ela se mantém. E na fase M, que é a mitose, ela decai para 2. O que essa linha vermelha representa? A quantidade de DNA, a quantidade de cromossomos que a gente tem dentro da nossa célula, tá? Se na fase G1, que antecede a duplicação, a gente tem 2, obviamente, se eles vão duplicar, ou seja, se é um cromossomo, ele vai fazer uma cópia dele, era 1, agora eu tenho 2 colado. Então eu tenho 2 cromossomos. Então, por exemplo, se é um ser humano, a gente possui aí 46 cromossomos. Na fase de duplicação, a gente vai ter, pensa comigo, quantos? A gente fica com 92 cromossomos, tá? E aí depois, a hora que a gente entra na fase G2, esse número não muda. E na fase M, esse número ele é dividido. Aí de 92 a gente volta a ter 36, tá? Não, perdão, a gente tem 46. Não é 36, é 46 dando 92, tá certo. Isso é em células adultas, tá? Por exemplo, no nosso caso. Quando a gente fala de embriogênese ou desenvolvimento do embrião, a gente já muda um pouquinho. No nosso caso dos embriões, a gente não vai ter a fase G1 e a fase G2. A gente só tem a fase S e M, que é a fase de duplicação,
e a fase de divisão celular. Então esse esquema aqui vocês podem perceber que a gente tem o óvulo, grandão, aí vem o espermatozoide, forma o zigoto, que é uma célula grande, aí ele vai sofrer a primeira clivagem, que é a primeira divisão. Esse zigoto ele vira 2. Depois ele vai se formar a segunda clivagem, de 2 ele vira 4. Depois ele vai sofrendo divisões, forma uma mórula, e depois ele acaba ficando oco, e aí ele forma uma blástula. Depois ele vai continuar desenvolvendo, as fases a gente vai ver mais pra frente. Porém, percebam que o tamanho dessas células, elas não se alteram. Ao contrário, elas vão se diminuindo. Não é como se eu pegasse, por exemplo, uma massinha. Eu pego uma massinha, faço 2 bolinhas, espero elas crescer, faço 4 bolinhas, espero elas crescer, faço 8 bolinhas. Isso não acontece, a massinha não cresce. As nossas células embrionárias também não. Então seria, por exemplo, você pega sua bolinha de massinha, divide em 2. Não vai crescer. Divide em 4, divide em 8, 16, 32. Você vai ter uma penca de bolinha, é a mesma quantidade de massa, porém as suas bolinhas, que antes era assim, agora é assim, tá? No nosso embrião é isso que acontece. Nas primeiras etapas, depois de um tempo, começa o desenvolvimento, aí essas células vão crescendo, vão se duplicando, vão ganhando volume e tudo mais, tá? Porém, na embriogênese, a primeira fase é isso. Aliás, a primeira fase da nossa vida. Então aqui a gente tem um esqueminha dessas fases, tá? Então a gente começa ali na G1, a célula acabou de se dividir, ela vai começar a amadurecer, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Passa pela fase GO, G0, pode estacionar ou pode continuar a vida, depende dos fatores dela, tá? Se ela vai continuar, ela sai do G1, entra na fase S, duplica os cromossomos. Se ela estaciona, ela fica na fase G1, não duplica, não forma cromátides irmãs e vai funcionar ali durante o tempo que precisar. Passou na fase S, duplicou os cromossomos, vai para G2, terminou G2, entra na divisão que é a mitose. E aí passa pelas 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e a telófase. Vamos falar então da mitose agora. A gente já comentou das 4 fases. E tem algum caso que os autores colocam 5 fases, que eles colocam a prometáfase, que ela vai ocorrer entre a prófase e a metáfase, tá? A hora que eu chegar perto dela, eu já explico. Vamos falar da primeira fase, que é a prófase. Nela, os cromossomos vão todos se condensar, então eles ficam todos enroladinhos, forma aquele xizinho. O núcleo, a nossa carioteca, ela se desfaz, então era aquela não posso falar uma bolha, mas enfim, era aquele envoltório e ele vai formar pequenas bolsas, tá? Então ele se fragmenta, mas ele não desaparece, ele forma pequenas bolsas, tá? Se os cromossomos se compactam, param de produzir tudo, o nucleolo, que é aquela região onde produz RNA, ele também deixa de existir, tá? Porque ele só existe porque aquela região está produzindo RNA. Se a gente para a produção, o nucleolo se dissipa. Então, os cromossomos condensam, o nucleolo desaparece, a carioteca se desfaz, formam bolsinhas, e a gente começa a formar o fuso mitótico. Fuso mitótico, lembra do citoesqueleto? A gente tem os centríolos, ou centrosoma, eles se duplicaram na fase S, foi cada um para um lado, e daqui eles vão começar a formar essas fibras do fuso, que são caninhos de microtúbulos, que vão depois puxar um cromossomo para cada lado, tá? Segunda fase, a metáfase. As fibras do fuso, elas vão se conectar bem no xizinho dos cromossomos, bem no centrômero deles, tá? Dentro desse centrômero, eles vão ter uma região especial que é chamada de cinetocoro, que é onde esse microtúbulo vai se enganchar. E com isso, vem uma fibra do fuso desse lado e vem uma desse lado, tá? Então, por exemplo, você tem aqui o seu cromossomo duplicado, vem uma fibra do fuso aqui e vai vir uma fibra do fuso desse lado. Elas estão de polos diferentes, tá? E aí, elas vão começar a organizar os cromossomos
na região equatorial da célula, ou seja, no meio da célula, tá? Que é o que a gente chama de região mediana, região equatorial. Quando estão todos alinhadinhos, a gente vai falar que forma a placa metafásica ou placa equatorial, porque eles estão todos no meio da célula. E nesse momento vai rolar uma checagem dos cromossomos. Vai ver se está tudo duplicado, se não tem mutação nem nada. Se tiver tudo ok, vai para a próxima fase, que é a anáfase. Se não tiver ok, para aqui e talvez ou a célula volta ou a célula entra em apoptose e se destrói, tá? O que é a prometáfase? A prometáfase, ela é esse período onde os microtúbulos se conectam e vão formar a placa metafásica, tá? Então, o que alguns consideram que tudo é metáfase, outros consideram que pegou o cromossomo, vai levar para o meio, prometáfase. Tá tudo no meio, fez a checagem, é metáfase. É essa a diferença, tá? Não tem nada demais. Terceira fase, a anáfase. As cromátides irmãs vão se separar. Então a gente tinha o nosso cromossomo, que era um xizinho. E aí, como as fibras do fuso vão puxar eles, vai cada uma para um lado. Essas fibras do fuso, elas vão encurtar. Então elas vão puxando os cromossomos. E caso tenha alguma mutação ou algum erro, vai ocorrer o que a gente chama de não disjunção cromossômica. Ou seja, em vez de ir um para cada lado, eles não se desgrudam e vai 2 para cada lado e nenhum para esse lado. E aí a gente pode ter uma síndrome, por exemplo, a trissonomia do cromossomo 21. O cromossomo 21 não teve disjunção cromossômica e foi para lá. Essa célula vai ter 3 cromossomos, essa não vai ter nenhuma, tá? Aí é essa questão que pode gerar uma síndrome, um probleminha. Mas calma, a gente mais pra frente fala disso, principalmente quando a gente entrar em meiose, tá? Tem os esqueminhas aqui do que tá acontecendo, dê uma olhadinha. E por último, nossa quarta fase, que é a telófase, tá? Os nossos cromossomos, eles vão se descondensar, ou seja, tá tudo compactado, apertadinho, eles começam a se soltar. A carioteca vai se refazer, porém, como a gente separou o núcleo, vai surgir 2 cariotecas, uma de cada lado. Volta a ter produção de RNA, o nucleolo volta a aparecer, ou os nucleolos, que agora são 2. E aí os microtúbulos, que formavam as fibras do fuso, vão começar a citocinese, que é a divisão do citoplasma, tá? Referente à citocinese, a gente precisa lembrar que ela tem uma diferença da célula animal para a célula vegetal. Na célula animal e dos protozoários, é o que a gente chama de citocinese centrípeta. Ela é de fora para dentro. É como se fosse um estrangulamento. Você imagina que aqui, deixa eu pegar aqui, se eu tivesse uma bexiga era mais fácil, mas como eu não tenho, imagina que essa é a sua célula, e aí a citocinese centrípeta, ela vai como fazendo isso aqui, ó. Ela forma um cinturão na célula e ela vai espremendo a célula até que ela forme 2. Nas plantas, a gente tem a parede vegetal e a parede vegetal ela é dura, ela é resistente. Então não tem como você estrangular a célula vegetal. Aí o que ela acontece? Os microtúbulos vão ali para o meio, vão formar o fragmoplasto. Esse fragmoplasto vai começar a jogar um monte de vesículas de polipeptídeo ali, aliás, polipeptídeo não, perdão, pectina, e isso vai se formar a placa celular. Eles vão começar a se fundir, fundir, fundir. Essa placa celular vai começar a crescer dentro da célula para fora e forma uma parede celular e separa as 2 células vegetais, tá? Esse processo a gente chama de citocinese centrífuga. Centrípeta, de fora para dentro, centrífuga, de dentro para fora, tá? Nossa, tô com dificuldade para entender isso, para lembrar esses nomes. Pensa na máquina de lavar da sua mãe. Quando você vai pôr para centrifugar, você coloca a roupa dela, ela vai girar e a água vai sair da roupa. Então a roupa tá aqui dentro e a água sai dela para fora.
Então é uma força que vem do centro para fora, tá? Isso é centrífuga. Centrípeta, o oposto. Olha que fácil. E aqui a gente tem os dois tipos, tá? Então a gente tem a citocinese centrípeta, que é a que ocorre nas células animais. Percebam que as fibras do fuso já começaram a formar uma cinta ali, aí elas vão espremendo, espremendo a célula. E a citocinese vegetal, a gente tem ali a formação da placa celular, ela vai se fundindo, depois amadurece e vira a parede celular, tá? Deixa eu ver, acho que tinha mais. Tem uma coisa. A citocinese, no caso das células animais, que é essa força centrípeta que vem de fora, não vamos pensar que o citoesqueleto sai da célula e vem como se fosse uma cinta espremendo ela, tá? Essas fibras que se formam, elas formam dentro da célula e vão puxando ela por dentro, tá? Não é uma coisa que sai da célula e aperta ela, pelo amor de Deus. Já sei que tinha gente aí imaginando que a célula tá aqui, aí ela vai pegar um cintinho e enrola assim nela e vai apertando. Não, gente, não é assim, tá? Divisão celular de bactérias. As bactérias, como vocês lembram, elas não possuem carioteca, não possuem núcleo. E o DNA delas é um DNA único circular. Então, o que vai acontecer? Esse DNA ele vai ter uma região específica que ela é próxima da membrana, ela é colada. E essa região é o que a gente chama de origem da replicação. É a partir daqui que esse anel de DNA vai começar a ser replicado. E ele é replicado de ambos os lados, tá? Então, dessa região ele começa a duplicar, forma duas. E aí, conforme ele vai avançando, a célula ou a bactéria vai se alongando. Aí ela se alonga, se alonga, se alonga. Chega o momento que está quase duplicado e a célula está no seu limite. E aí ela divide e forma duas bactérias pequenas. Vão crescer, vão se desenvolver, vão dividir de novo, vão te infectar, vai te dar doença e tudo aí. A divisão celular, no caso das bactérias, é por bipartição ou divisão binária, tá? Por que binária? Uma vira duas, duas vira quatro, quatro vira oito, oito vira 16. É um crescimento exponencial, tá? Com relação, acho que esse é o nosso último tópico, que é a regulagem do ciclo celular. Nossas células, elas se dividem, então, em constante divisão, e elas precisam que isso ocorra 100% correto. Por quê? Porque quando uma célula não se divide bem, tem mutação, as mutações são passadas para frente e tem o que a gente chama de câncer, tá? Já dá para imaginar o problema disso. Então, para que isso não ocorra, a gente tem que ter essa checagem. Então, para uma célula se dividir, ela tem que ter estímulos externos e internos, falando que tá perfeito, pode ir, e ela tem que passar pelos pontos de checagem, tá? Quais são os estímulos? Fator de crescimento, o meio, se ele tá bom ou não, se tem nutrientes, tá? E também se o DNA está correto, não tem danos. Tudo isso são alguns fatores que influenciam a divisão celular. Vamos pegar, por exemplo, um dos pontos de checagem, que é o primeiro, que é o ponto de G1. Se a célula passa ali por esse ponto de checagem e está desfavorável para ela, ela não se divide. Ela estaciona, entra em G0 e vai esperar. Um exemplo disso, aliás, é um exemplo oposto do que acontece. O fibroblasto, ele é uma célula que a gente tem no nosso tecido conjuntivo, é um tecido que fica logo abaixo da pele, ele tem função de preenchimento, tá? E os fibroblastos nossos tá ali. Aí, quando a gente tem um machucado, a gente faz um corte. Esse corte ele vai sangrar, a gente passa por um processo de coagulação causado pelas hemácias. E esse processo de coagulação vai soltar alguns sinais para o tecido que está aqui em volta. Então, quando eu tenho, por exemplo, esse corte, esse processo ele vai indicar para os fibroblastos que estão aqui em volta que o meio está machucado, estou exposto, preciso fechar. Como que eu vou fechar? Produzindo pele.
fibroblasto aí sai de G0, entra na fase S, duplica o DNA, entra na fase G2, entra na mitose, começa a se multiplicar. E isso vai. E aí ele consegue regenerar a nossa pele e fechar o nosso corte, fechar o buraco, tá? Então esse é um exemplo de como o meio interfere nas nossas células. Quais são os outros pontos de checagem? O G1 e o G2. Eles são bem parecidos, tá? Eles vão perguntar, aliás, eles vão analisar o volume da célula, se ela está grande o suficiente para dividir, se o meio dela está propício e se o DNA está correto. Se tiver alguma mutação, ou tenta corrigir a mutação, se não conseguir, morte celular, apoptose, tá? O terceiro ponto de checagem, que é a checagem ali da metáfase, quando forma aquela placa equatorial. Os cromossomos estão conectados às fibras do fuso, tem mutação, se tá tudo ok, vamos dividir. Obviamente pode acontecer algum equívoco e esse cinetocoro acabar descolando da fibra do fuso e ir 2 cromossomos para um lado e nenhum cromossomo para o outro, tá? E aí a gente já viu as síndromes, o que pode acontecer. Semana que vem a gente estuda meiose. Dê uma lida em mitose, por favor, porque a meiose ela é uma fase que tem 8 etapas. Basicamente, são 2 mitoses, tá? Então, estudem bem mitose para vocês entenderem a meiose. Qualquer dúvida, estou à disposição, me procurem, tá? Bons estudos, gente. Fiquem bem, tá?